Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos fiéis, reverendas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar. Celebramos hoje a missa então de Pentecostes, a missa da vinda do Divino Espírito Santo. E a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é: quem é o Divino Espírito Santo? A nossa resposta imediatamente deve ser a terceira pessoa da Santíssima Trindade. No credo, nós professamos que cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Então, duas coisas podemos dizer do Divino Espírito Santo, suas duas características principais: Ele é Senhor e é vivificador, ou seja, é aquele que dá a vida. E essa vida nós podemos entendê-la de diversos sentidos. Assim, o Espírito Santo é Senhor, ou seja, é Deus. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo possui a divindade. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, formam a Santíssima Trindade. E sendo Deus, na sua unidade, Deus não possui uma divisão, mas três pessoas distintas. Ou seja, o Pai é totalmente Deus, perfeitamente Deus, o Filho é totalmente Deus e perfeitamente Deus, e o Espírito Santo é totalmente Deus e perfeitamente Deus. Não são três deuses, mas um Deus só. E nessa unidade, cada um não é uma parte desse Deus, mas é uma totalidade. Ou seja, no céu veremos Pai, Filho e Espírito Santo unidos, poderíamos colocar transpassados. Um só Deus, vendo ali três pessoas realmente distintas. Assim, não temos uma divisão, um não é maior do que o outro, mas temos um equilíbrio e uma igualdade, uma unidade na divindade, ou seja, em Deus, nas três pessoas. Assim, podemos ver que a Sagrada Escritura, ela fala muitas vezes do Evangelho. O Divino Espírito Santo, ele se manifesta no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, no batismo de Nosso Senhor, em que desce do sinal do céu uma pomba. Nós temos como a pomba um dos sinais, um dos exemplos do Divino Espírito Santo. Não fomos nós que inventamos esse sinal, mas o próprio Deus se manifestou como uma pomba descendo no batismo do Senhor. Na transfiguração de Cristo, o Divino Espírito Santo aparece como a nuvem. Tanto no batismo do Senhor como na transfiguração, os apóstolos ouviram a voz do Pai. Eis o meu Filho muito amado, ouvi-o. Eis o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Temos ali, tanto no batismo do Senhor como na transfiguração, uma manifestação da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali no meio dos apóstolos. E por fim, em Pentecostes, teremos uma manifestação do Espírito Santo descendo como línguas de fogo sobre os apóstolos e Nossa Senhora no cenáculo. Assim, nós vemos também Nosso Senhor mandar batizar no Evangelho de São Mateus, capítulo 28. O que Nosso Senhor diz? Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Interessante, porque é Nosso Senhor que nos ensina a fazer as coisas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As nossas orações, todas as nossas ações, a Santa Missa, ela é realizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, em nome de Deus. Assim, uma vez que o Espírito Santo é Senhor e Deus, Ele realiza como ação vivificar, dar a vida. E podemos observar esse dar a vida do Divino Espírito Santo aqui nessa pregação em duas ocasiões próprias. Primeiramente, o Espírito Santo é aquele que dá a vida à igreja e é aquele que dá a vida verdadeira a nós. Então, primeiramente, o Divino Espírito Santo é aquele que dá a vida. Na anunciação com Nossa Senhora, eis que o anjo Gabriel aparece
E diz que o Espírito do Senhor virá sobre ti e ela conceberá. Nós rezamos em cada missa que Nossa Senhora concebeu do Espírito Santo. Ou seja, ele gerou em Nossa Senhora o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nós vemos que a vida de nosso Senhor vem através do Divino Espírito Santo. É uma ação do Pai que envia o Espírito Santo para gerar o Filho. Então aquele que deu a vida a nós, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio através de Nossa Senhora e do Divino Espírito Santo. Assim também podemos observar na Santa Missa. Se nosso Senhor Jesus Cristo veio em Nossa Senhora através do Divino Espírito Santo, na Santa Missa o sacerdote, sobretudo no momento em que é tocado o sino, pouco antes da consagração, o sacerdote pede ao Pai, invoca ao Pai que envie o Divino Espírito Santo para que transforme a oferta, as oblatas, ou seja, o pão e vinho, no preciosíssimo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que milagre, uma pequena hóstia, um pequeno pedaço de pão, se transformar em nosso Senhor Jesus Cristo, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Ou seja, nosso Senhor está verdadeiramente presente no altar após a consagração. Quem que realiza essa mudança, essa transubstanciação de uma pequena hóstia no Deus Todo-Poderoso, em nosso Senhor Jesus Cristo? O Divino Espírito Santo. É Ele que também transforma o vinho no preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Assim, é a ação do Divino Espírito Santo da vida, né? Trazer a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vemos também que o Espírito Santo dá vida à igreja. A igreja, ela está sempre viva. É Ele que vivifica a Santa Igreja Católica. Nosso Senhor, ao fundar a igreja, disse a São Pedro: Pedro, tu és pedra, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no reino dos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no reino dos céus. Vemos que a igreja então possui uma autoridade, uma responsabilidade. A figura do Papa possui, né, de modo especial, uma assistência do Divino Espírito Santo. Por isso nós podemos falar que a Santa Igreja Católica, ela é infalível, ela não erra quando nos propõe algo com relação à fé ou à moral. Quando a igreja nos proclama um novo dogma, quando a igreja nos ensina um ensinamento moral, quando condena algo como pecado, por que é que nós temos que vincular, aceitar a nossa consciência? Porque a igreja é assistida pelo Divino Espírito Santo. Ou seja, o Papa e os bispos em comunhão com eles, o magistério da igreja, possuem uma inspiração especial. São, de certo modo, a ação de Deus, né? O Papa é o vigário de Cristo aqui na terra. Então há uma promessa de Deus, há ali uma ação do Divino Espírito Santo. Assim como todo o bem que a Igreja Católica faz, todo o bem que seus membros realizam, não realizam por si próprio. Quem dá a alma, quem dá a vida, quem vivifica a igreja para ser a maior instituição de caridade do mundo, é o Divino Espírito Santo. Então é Ele que vai dar a vida à igreja, é Ele que deu a vida a nosso Senhor Jesus Cristo enquanto homem. E é Ele que nos dá a vida no dia do nosso batismo. Enquanto falamos então de quem é a pessoa do Divino Espírito Santo, da sua ação da igreja, agora falaremos da sua ação em nós. No dia do nosso batismo, nós recebemos o Divino Espírito Santo. Primeiramente, para isso, realiza-se na cerimônia do batismo toda uma purificação. Aquela pequena criança, ou talvez um adulto, se tornará templo do Divino Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade vai habitar naquele indivíduo. Para isso, é preciso então preparar o templo, é preciso preparar o vaso, ou seja, a pessoa, né, nós somos vasos de barro, que irá conter o Divino Espírito Santo. Assim, na cerimônia do batismo, ela é constituída, sobretudo, por uma purificação e por uma consagração a Deus. Consagração entendemos como unção.
todos os senhores que estão aqui e que foram batizados foram ungidos antes do batismo. Essa unção representa uma consagração. Todos os senhores foram consagrados para servir a Deus. São um instrumento de Deus no mundo. Estão ao serviço de Deus. Por isso, nós podemos dizer que nós somos algo sagrado. Somos o templo de nosso Senhor. Por isso, na cerimônia do batismo, o padre traça o sinal da cruz sobre a criança, para que indicar ali uma purificação. Temos a imposição das mãos no batismo, pelo qual o padre demonstra essa posse de Deus, né? Aquilo que nós colocamos à mão, nós demonstramos posse. O sacerdote, figurando ali a pessoa de Cristo, coloca sobre a cabeça da criança a mão, para simbolizar de que essa criança pertencerá a Deus no momento do batismo. A criança recebe o sal exorcizado e o padre faz 3 exorcismos para purificar a criança ou o adulto, para que ali então possa estar presente o Divino Espírito Santo. E então a criança é ungida, ou adulto, com os santos óleos, com o óleo dos catecúmenos. Ungir, como eu havia dito, é sinal de consagração. E tudo aquilo que é consagrado é algo sagrado, né? A palavra sagrado, consagrado, né, estão ali unidas. Por exemplo, o cálice que é usado na missa, ele é consagrado ao serviço divino. Por isso ele é coberto com um véu, como estamos aqui vendo no altar. A âmbula que o padre distribui a comunhão, ela é consagrada ao serviço divino. Por isso, ela é coberta com um véu quando está ali dentro nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, tudo aquilo que é sagrado, é consagrado por Deus, colocamos o véu. Por isso, as mulheres fazem o piedoso uso do véu para lembrar aos homens, né, do seu valor sagrado como, né, uma filha de Deus. Então, da mesma forma que os vasos que usamos na Santa Missa, né, o cálice e a âmbula, são sagrados, também nós. Da mesma forma que muitas vezes aconteceu na história da igreja, se pegarmos a Revolução Francesa, muitas vezes, o que eles fizeram? Invadiram as igrejas e se utilizaram do cálice, do altar, para, né, beber outras bebidas, de modo a zombar da religião. O que foi realizado ali? Uma profanação. Por quê? Porque se utilizou de modo profano aquilo que é sagrado. Então se utilizou o cálice do altar do padre para se beber outras bebidas. Esse cálice não poderia ser utilizado novamente na Santa Missa, porque precisaria ser consagrado novamente, porque foi profanado. Foi colocado aos usos dos homens, foi colocado para uso de algo que não é de Deus. Assim, do mesmo modo então, quando foi utilizado, né, nessa profanação, como temos, por exemplo, na Revolução Francesa, o cálice do altar para algo não sagrado, assim nós, quando utilizamos o nosso corpo para aquilo que não pertence a Deus, estamos profanando o templo do Divino Espírito Santo. Porque se na âmbula contém nosso Senhor Jesus Cristo em suas partículas, na alma de todo batizado contém o Divino Espírito Santo. E pelo pecado, nós temos a expulsão do Divino Espírito Santo da nossa alma. Então, que coisa terrível é o pecado. Tirar o nosso corpo, que é para o uso divino, que foi consagrado no batismo, para colocá-lo no uso profano, no uso do pecado. Tirar o Divino Espírito Santo e colocar pecados graves. Por isso, diante de tal, né, erro contra Deus, é necessário uma outra ação do Divino Espírito Santo, que é a confissão. Quando nós confessamos os nossos pecados, é o Divino Espírito Santo que vai agir na nossa alma, vai apagar os nossos pecados e vai voltar a habitar nela. Assim, dessa forma, temos que ter uma grande devoção para com o Divino Espírito Santo e ter um grande valor para nós. Todo ser humano batizado é templo do Divino Espírito Santo. São Paulo faz um aviso bem sério. São Paulo diz: não sabeis, em 1 Coríntios 3, não sabeis que vós sois templo do Divino Espírito Santo, que ele habita em vós? Pois se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós fomos santificados
no dia do nosso batismo. E fomos consagrados a servir a Deus. Uma vez que queremos servir a Deus, precisamos justamente invocar o Divino Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir a um caminho de santidade, ao caminho de perfeição. E o Divino Espírito Santo, ele habita no silêncio. Ele não habita de modo extravagante, no barulho, mas no silêncio da oração, a alma consegue entrar em contato com Deus. O símbolo do Divino Espírito Santo é a pomba. A pomba nos lembra a paz, nos lembra tranquilidade e não agressividade. O Espírito Santo se manifestou como nuvem, se manifestou também, como línguas de fogo, no sentido dos apóstolos, agora cheios de sabedoria, poderiam evangelizar todas as nações. Por isso temos que ter o hábito de invocar o Divino Espírito Santo na nossa vida. Para muitas pessoas ele se tornou uma pessoa esquecida. Poucos a conhecem e poucos ainda, menos ainda, o invocam. Devemos invocá-lo e, sobretudo, invocar os seus 7 dons. O dom da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade e do temor de Deus. E voltarmos a ter o hábito, sobretudo na nossa manhã, ao acordarmos, de fazermos a tradicional oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste nos corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.